Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo Diego, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e hoje a gente vai tratar da unidade 5, que é a última da nossa competência, né? A gente tem o intuito nessa competência, nessa unidade, de desenvolver um projeto HTML com CSS, né? E hoje eu vou passar algumas informações, algumas dicas e fazer um breve resumo do que a gente vai precisar entregar nesse projeto, beleza? O intuito aqui é fazer de fato um resumo, porque para muitos estudantes, né, conforme as aulas passadas, eu tive esse contato, pareceu um pouco confuso por conta da extensão das informações que existem no e-book, beleza? Então vamos acompanhar comigo aqui no slide o que é que eu quero passar para você. O projeto, né? Qual a necessidade deste projeto? Qual que é a função desse projeto na nossa disciplina, né? Inicialmente, desenvolver a capacidade prática, ou seja, a gente vem estudando a parte teórica, vem entendendo os conceitos da linguagem HTML e CSS, mas a gente precisa, no final dessa unidade, né, dessa disciplina, desenvolver a capacidade prática através desse projeto. Então, o intuito, a necessidade desse projeto é essa, na verdade, uma delas, né? Uma outra competência que a gente precisa desenvolver é a competência de criar projetos, né? De fazer um entendimento do que a gente precisa que exista no projeto. Como assim, professor? Você precisa ter em mente que você vai precisar consultar o cliente. Você precisa saber o que é que ele quer. E nem sempre é uma tarefa fácil, né? Se você não tiver aptidão e não tiver essa competência desenvolvida, né? Se você não tem aptidão, você pode desenvolver a competência. É só estudar e praticar. Então, assim, você vai lá no cliente, você conversa com ele, entende o projeto e transforma aquilo em HTML e CSS, se for o caso, né? Outra característica importante quando a gente desenvolve projetos é aperfeiçoar o gerenciamento do tempo. A gente tem uma dificuldade hoje, né? Nossa vida corrida e tal, de gerenciar o nosso tempo. Mas, quando a gente trabalha com um projeto, a gente tem, por obrigação, saber gerenciar esse tempo, certo? Então, desenvolver a capacidade prática, desenvolver a competência de projeto e aperfeiçoar o gerenciamento do tempo. É isso aí o que é que a gente precisa para esse projeto, né? Do ponto de vista de desenvolvimento profissional, tá? Etapas do projeto. O que é que a gente precisa classificar como etapas desse nosso projeto, né? Definir o propósito do site. A gente escreveu lá a unidade 5 do e-book. Quais são esses possíveis propósitos? A gente deu alguns exemplos, né? Mas esteja totalmente livre para definir um propósito do site. Lembrando que a gente precisa ter cuidado com a legislação, né? Não vamos ir com as regras de conduta do nosso AVA. Então, cuidado aí com o propósito que você vai definir para o seu site, tá? Levantar os seus requisitos. O que é levantar requisitos? É aquilo que eu falei, é você ir ao cliente, entender qual que é a sua necessidade, né? Buscar levar aquilo para o projeto para que você de fato entregue o que ele pediu. Não adianta nada você ser um excelente codificador ou programador e não conseguir entender o que o cliente pede, né? Você não vai conseguir entregar o projeto que ele pagou para receber. E por fim, a codificação das páginas. O que é a codificação das páginas? É criá-las, né? É de fato colocar a mão na massa no código HTML e CSS. Lembrando que é pré-requisito a gente usar a versão 5 do HTML e a versão 3 do CSS. Beleza? Então é importante aí definir o projeto, levantar os seus requisitos, né? Entender qual a necessidade do projeto e codificar as páginas. Mas, professor, eu fiquei com uma dúvida. Como assim levantar requisitos se eu não vou visitar nenhum cliente? Imagine, né? Pense um pouco fora da caixa. Faça de conta que você é o seu próprio cliente. Tente buscar uma necessidade, sei lá, crie na sua cabeça, né? E desenvolva aí o propósito do site e vá codificar as páginas HTML e CSS, certo? O que o projeto precisa ter?
né? Aí a gente estipula o mínimo do mínimo para que o projeto seja entregue e possa ser corrigido aqui por nós professores, certo? O que é que vai precisar aí? Quais são as etapas do projeto, né? As etapas são, especificamente falando das páginas codificadas, né? HTML e CSS. Então, página inicial. Nessa página inicial, você vai fazer uma apresentação, né? Você vai trazer os menus, vai trazer alguma imagem, o rodapé e, claro, os links, né? A partir da página inicial, como qualquer página inicial que você conhece, vai estar à sua disposição todos os links e todas as informações que você precisa acessar, né? Vou dar um exemplo. Se você tem um site de uma empresa, um site institucional, né, que vai trazer informações da empresa, você vai ter uma imagem lá no topo, geralmente esse é o padrão. Vai ter alguns links, quem somos, informações da empresa, né, galeria de fotos, por exemplo. Vai ter na parte central algum conteúdo, né, que traga talvez informes sobre a empresa, e embaixo o rodapé, né, com endereço, com telefone, com esse tipo de conteúdo, certo? Da página inicial, a gente vai acessar as seções de conteúdo. Então, seções de conteúdo é uma outra etapa do nosso projeto. Então, primeiro, página inicial. Segundo, seções de conteúdo. Nas seções de conteúdo, você vai poder trazer uma série de opções. Aí vai ficar a critério do seu projeto, né? Trazendo, por exemplo, da empresa que eu acabei de falar, um quem somos, por exemplo, seria uma seção de conteúdo, né? Quando o usuário vai lá, entra na página inicial, clica em quem somos, a gente vai para uma segunda página e ali vai dar detalhes da empresa, talvez a história, né? Toda aquela situação ali do quem somos. É interessante também trazer uma página de galeria ou portfólio, tá? Por que é que eu coloco assim, de galeria ou de portfólio? Vai depender da ideia do seu projeto. Se você está trazendo um site que exige, de alguma forma, expor imagens, né, seria interessante uma galeria. Mas se você quer trazer um site mais comercial, quer trazer o que você faz, quais os seus projetos, aí você usa um portfólio, né? Fazendo um resumo assim e fazendo um paralelo entre essas páginas de galeria e portfólio, elas são bem semelhantes. O que vai mudar basicamente é a disposição da informação, né? Uma galeria de fotos geralmente tem imagem e uma breve descrição. Um portfólio, né, pode conter uma imagem, né, ou um resumo de um projeto e você vai clicar e vai levar para detalhes daquele portfólio, tá? Fica a seu critério aí desenvolver a maneira que você quiser. Tem página de notícias barra informes, ou um ou outro, tá? Ah, professor, eu quero colocar os dois. Eu quero que no meu site tenha notícias e tenha informes. Ah, não, mas professor, qual é a diferença, né? Notícias geralmente são mensagens mais breves e que são atualizadas constantemente. Informes são informações, né, menos atualizadas. Tipo assim, você tem uma empresa que passou por uma certificação ISO, então você vai lá e informa isso. Ó, a partir de agora a nossa empresa tem certificação ISO, por exemplo, certo? Vai depender aí muito do contexto que você desenvolveu o projeto. A gente não vai avaliar muito qual que é o contexto que você projetou para o seu site. É lógico que tem que existir um entendimento, uma semântica, mas não fique preocupado com isso, tá? Você fazendo um esboço, um esqueleto, e a gente chegue numa simples conclusão de que você cumpriu essas etapas do projeto, está excelente, tá? E por fim, uma página de contato e sobre nós. A página de contato, a gente vai utilizar exclusivamente o formulário, tá? A gente estudou na competência 3 o formulário, tá? Então, fique ligado, se precisar consultar a unidade 3 novamente, é só dar uma chegada lá, dar uma lida, né? Tem as videoaulas gravadas também, você pode consultar. Então, use o formulário. É claro que você, agora que entende de CSS também, vai fazer uma estilização, né? Não vamos deixar um formulário lá cru, né? Formulário sem muito detalhe estético, porque vamos fazer um trabalho legal, né? E o sobre nós, né, você vai trazer uma informação fictícia aí do que é aquele empreendimento, do que é aquele site, do que é aquele projeto,
que você mencionou, certo? Agora eu quero trazer para você aqui rapidamente, na minha tela, umas informações direto do e-book, certo? Na competência 5, na unidade 5, a gente tem um breve resumo do nosso projeto, tá? A gente tem o detalhamento, né, o planejamento e a estrutura do projeto, definição do propósito do site, o levantamento dos requisitos, tá? Hierarquia e todos esses itens aí que você está vendo na tela. É importante salientar que nessa videoaula a gente trouxe um resumo do que você precisa fazer e aqui no e-book a gente vai trazer os exemplos de código. Vou clicar aqui para você ver. Ah, professor, agora eu estou mais tranquilo. Eu posso fazer uma cópia desse conteúdo aqui, colocar lá no meu editor de texto, né? E para personalizar o meu site com base nesse código e tá tudo certo. Isso aí, é mais ou menos isso, tá? Você pode sim fazer cópias desse código que eu disponibilizei no e-book, porque o intuito é fazer com que você pegue um projeto inicial, se você ainda não tem um entendimento completo, né? E dar um alicerce para você fazer o seu projeto. O que não pode fazer é copiar esse código aqui, não fazer nenhuma melhoria ou modificação e entregar como se fosse um seu projeto. Aí não pode, certo? O intuito é que você coloque no projeto o que foi aprendido na nossa disciplina, beleza? Então, aqui a gente tem todos os detalhes no e-book do projeto. Eu estou disponível no fórum, assim como os demais professores, certo? E a gente fecha por aqui a nossa videoaula de número 5. Beleza? Forte abraço e até a próxima.